Olá, meus irmãos, vamos falar sobre a hora grande, junto à atuação da esquerda e como magia ou trabalho de Umbanda. Vamos soltar a vinheta e falar sobre isso. Após ela, bate palma e abre a boca, macumbeiro. Bate palma e abre a boca, macumbeiro. Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Que a vida de vocês seja sempre iluminada com muita força, amparo, proteção do plano espiritual e seja abençoada por Deus Olorum e os sagrados orixás. Primeira recomendação, clique em gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e amplie a nossa voz entre todos os umbandistas. Se você concorda comigo, compartilha para que outros saibam também como a Umbanda é bonita, linda, maravilhosa e cheia de fundamento. Sempre com a recomendação, se o seu pai de santo ou mãe de santo dizem ao contrário do que eu digo, quem está certo é o seu pai ou a sua mãe e não eu. Quer estudar? aderitosimões.com.br. A hora grande é um fundamento que eu tenho dúvida se em 100%, mas eu creio que em 100%, quase certeza de que todos os terreiros possuem ou pelo menos um ponto cantado ou uma fundamentação que se relaciona com a meia-noite, não a entidade em si, mas que também se relaciona com a hora grande, mas também com a própria meia-noite, a própria hora meia-noite e assim o seu poder da meia-noite. São muitos fundamentos que dão vida à hora grande. Hora grande é meia-noite, é um termo que se usa para a virada do dia. Então, primeira coisa que nós temos que pensar quando falamos em hora grande é a mudança de um dia para o outro. A hora grande também é representação para o trabalho. Magias, trabalhos de Umbanda, falar de magia porque pode confundir. Trabalho de Umbanda, rito de Umbanda, possui muitas explicações. Explicações de caráter simbólico, explicações de caráter objetivo, energético, explicações de caráter tradicional e também existem as faltas de explicações e também as explicações de passagem de fé. Fiz assim, deu certo. Uma intuição veio até mim e eu não sei explicar. Não quer dizer o que eu estou querendo dizer. A falta de explicação não significa que não há um fundamento a ser ali observado. É a ausência de palavras, a ausência desta fundamentação. Que essas palavras podem ser alcançadas futuramente ou através de alguém que auxilie. Como, por exemplo, que bonito isso, é assim, assim, assado. Ou eu vi desta forma e você, olha, é isso, eu nunca consegui expressar. Obrigado. À meia-noite, a hora grande, guarda tudo isso. Tudo isso. Eu vivo em cima do terreiro, eu moro no terreiro. Quando de noite eu peço um iFood e chega 11 horas, tem uma vibração diferente. A partir das 10, vai mudando, vai alterando, vai modificando. Às 6 bate 10, intensifica a meia-noite e vai esvaziando na madrugada. Esse é aquele conteúdo que eu te digo, não sei, eu sinto, eu não sei explicar. Chega um momento que é 10 horas em diante que eu desço, passo pelo terreiro e volta para o seu lugar, volta aqui que eu estou trabalhando, volta aqui eu estou, saia. Seu Tiriri e as entidades de esquerda que estão no trabalho lá embaixo estão atuando de alguma forma. Se eu observasse melhor, extrairia dali que
Este momento está sendo para isso, é por isso que ele pediu agora para subir, é por isso que ele pediu para ser rápido, é por isso que ele não falou nada. E ali os dias caminham. A mudança de energia. A meia-noite, como questão simbólica e capaz de explicar de forma metafórica também, é o encontro de um dia com o outro. O encontro de um dia com o outro, com novas expectativas. Tudo será diferente no momento que você abrir os seus olhos e ultrapassar o antigo com o novo. Representa o passado, que é o passado, e agora a vida caminha para frente. Esqueça estes problemas no momento ou os supere, mas é preciso dar o próximo passo. Também é um motivo, uma fundamentação da meia-noite, bem como o início de uma nova vida, de uma nova oportunidade, que Exu, sendo um dos primeiros a lhe acolher, a saudar, e um dos últimos a levar, bem como a representação máxima de Orixá Exu como mensageiro de todos os demais orixás, e a entidade Exu como defensora e também acolhedora de todas as oferendas, pelo menos um pedaço separamos também para Exu receber. Ele ali acolhe o novo dia e a sua força para movimentar, defendendo, melhorando, caminhando junto com você. Dizemos que a capa preta de Exu envolve a meia-noite, tornando-a bem escura, densa, e assim, a partir de então, irá descobrir a sua capa e um novo dia vai surgindo com a luz em cima de seu espírito, de seu corpo, da sua vida. Uma outra simbologia muito linda, um ensinamento de terreiro, de chão de terreiro, é que no momento em que o sol está indo, Exu com a sua capa, como entidade mesmo, tá? Como Orixá Exu, ele não carrega capa. Mas Exu, toda a linha da esquerda, pombagiras, mirins, colocando uma capa sobre o sol. E olhando para dentro de você, cuidando dos seus sentimentos, cuidando da sua proteção, lhe guarda e lhe ensina. E quando o sol está nascendo, a capa de Exu está sendo retirada para que você possa seguir de novo, descansado, descarregado e purificado com as defesas da nossa esquerda. De forma objetiva, energética. As horas do dia nos alteram e é hábito nosso. Dizemos que às 3 da manhã, uma intensificação de provações e de espíritos negativos atuam, pesadelos, acordar às 3 horas como a hora da oração e às 3 horas da madrugada como inversão da morte de Jesus na cruz, 3 da tarde, e o inverso, 3 horas da madrugada, como a hora da oração, onde as pessoas em todo o planeta que participam das 3 horas da manhã em período de oração, acordam, oram e retornam a dormir pelas almas do planeta. De forma energética, objetiva, horas do dia possuem relações com orixás. Meio-dia e o sol pleno, uma força escaldante de fogo. O período da tarde, o esgotamento entre 4, 5 até as 6 horas, aquele período em que as energias estão ali se esgotando. Fala, Dérito, no meu não. De uma forma assim, genérica, geral, em que as energias estão ali se esgotando. Aquelas 6 horas, horário do café, onde você escuta na rua um certo silêncio, as pessoas se locomovendo. O raiar do dia e a força do café da manhã, das coisas que temos que fazer, principalmente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, com as suas próprias energias, a depressão da noite do domingo,
a angústia de chegar mais uma semana à sexta-feira do Happy Hour. Todas essas fases da nossa semana, junto com o carrego parece que é demanda, junto com as forças carregadas também pelo Sol, pela Lua, as fases da Lua e os ciclos também naturais, verão, outono, primavera, inverno, e também o seu ciclo próprio de hormônios junto à vida, isso modifica você, estrutura você, faz com que a ritualística de Umbanda também seja diferente em potência de energia. A Umbanda esotérica de Mata e Silva, junto com a Umbanda sagrada de Rubens Saraceni, com a iniciática que Pai Rivas Neto também trouxe, como extensão ou não de Mata e Silva, essa é uma discussão que eu não desejo entrar. Diversas outras tradições carregam horas para entidades, horas para trabalhos, horas para atividades específicas que não dá para estender em tudo. Por exemplo, Mata e Silva tinha hora e minuto para certos Exus, junto com chaves e outras determinações específicas, estabelecidas. É uma forma. Este Exu tem esta hora, junto com o Rivas também, Exu Grande Arcano, muito bom. Tem esta hora, tem estas ervas, tem esta chave, um ponto riscado, tem esta hora, este minuto específico para um trabalho assim, 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 assado, no ponto de força, assim, assim, e assado. Na Umbanda Sagrada, nós eu não digo eu, existe, tá? Como Umbanda Sagrada, horários para o pico do sol, para a jornada da lua, para a hora grande e as transições que se estabelecem. Fora os princípios as perguntas mas os espíritos sabem quando no Brasil é horário de verão, nós usamos ciclos naturais, mas somos regidos pelo horário estabelecido pelo homem e esse hábito, esta força, a hora do relógio já está presente na nossa vida. Junto com o nascer do sol, junto com a transição de um dia para o outro e junto o horário do relógio, que determina que você deve entrar às 8, às 9, deve sair ao meio-dia para almoçar, voltar a 1, ter 2 horas exatas no relógio para o almoço, influencia todos nós. Não há como negar essa influência das atividades do dia, do calendário da semana, das horas que estão ali no relógio, indo atrás da gente, nos açoitando muitas vezes com preocupações e problemas, nos tornando às vezes neuróticos, isso inegavelmente mexe conosco, mexe com a ritualística. E também esta ritualística com essas energias reinantes, com uma corrente vibratória da comunidade de santo, da sociedade, daquela região em específico, tem grande modificação. Meio-dia no Japão é diferente aqui do meio-dia no Brasil, não só por causa do fuso, mas também por um conjunto de coisas, não só objetos, mas um conjunto de coisas como um todo, que modificam, que dão energia diferente. Como oferendar numa cachoeira é diferente de oferendar no chão do terreiro. Energias diferentes para ocasiões diferentes e muitas vezes específicas, obrigacionais. Um grande abraço a todos vocês que estão acompanhando o crescimento desse canal e a influência de positividade que eu estou recebendo de retorno. Vocês estão indo lá no meu pai, Paulo Ludogero, lá na sexta-feira, quem é de São Paulo, no Jabaquara, e me agraciando com palavras muito bacanas. Muito obrigado mesmo. Vocês também vêm aqui no terreiro, tenha paciência de aguardar até o fim da gira para conversar comigo e dizer que ajudo muito com os vídeos, com os cursos, e estou mudando a cabeça de certas pessoas, e eu sei que isso é uma grande responsabilidade. Eu tomo isso como uma grande responsabilidade,
para respeitar o sagrado e também dizer, olha, isso é maravilhoso, isto funciona desta forma e parabéns, obrigado. Esta forma eu faria diferente, mas sempre, sempre, de todo modo, respeitando a sua tradição de Umbanda. Um grande abraço, meus irmãos, e agora nesse período, vamos fazer uma oração. Caso você não goste das orações, não tem problema nenhum, você pode encerrar o vídeo aqui, mas existem irmãos e irmãs que precisam de orações, como por exemplo essa, para alcançar o coração do próximo e assim limpá-lo. Pais e mães que têm os seus filhos perdidos junto a vícios como drogas, vamos hoje, nessa segunda-feira, orar contra a negatividade que abate ele e a favor de um espírito limpo e um coração lúcido, um pensamento lúcido e um coração cristalino, junto aos filhos perdidos, junto aos irmãos perdidos em drogas e vícios. Em nome de Olorum, nosso Pai maior, em nome de Oxalá e a lei de Umbanda, em nome de Ifá, a revelação divina da lei de Umbanda e toda a sua representação como mensagem de nosso Pai Olorum. Aos orixás, aos guias e entidades da Umbanda, todos os caboclos de minha tradição e da tradição dos irmãos que aqui estão, bem como todos aqueles que têm fé na lei de Umbanda, a lei do amor. A Totô, Obaluaê, licença, pela sua presença, pelo seu nome, peço licença para orar nesta segunda-feira, no teu dia das almas, meu Pai, em nome dos filhos perdidos, filhos próprios de sangue, adotivos de coração, filhos de nosso Senhor, irmãos de Umbanda e daqueles que simpatizam com a nossa religião e querem conosco orar. Obaloaê, me curvo diante de ti, respeito as tuas palhas e tua pesada força, e por ela, dominador de vícios, dominador de todas as doenças, dominador de todos os espíritos, Senhor do plano espiritual e das almas perdidas, reconduza os nossos irmãos ao caminho do bem, ao caminho da retidão de espírito e a retidão também de seus próprios pensamentos. Ah, Totô, meu Pai Obaluaê, me curvo diante de ti e respeito as tuas palhas que curam. Faça com que tuas palhas recaiam sobre estes filhos perdidos, irmãos perdidos, irmãs perdidas, e que os reconduzam aos pés de Deus, diante de Oxalá e sua força suprema, diante do perdão divino, e assim coloque-os novamente num caminho de fé. Abra seus olhos, meu Pai Obaluaê, Totô, respeitando as suas palhas, a sua presença. Abra os olhos deles. Faça com que eles reconheçam que estão perdidos nas drogas e nos vícios da vida e os levem de volta para seus pais e suas mães que sentem tanta falta. Devolva-os às suas famílias, às pessoas que os amam, para que possam acolhê-los, para que não precisem mais acorrentá-los em casa, colocá-los em clínicas. E aqueles que estão nessas condições, que porventura estão ali presos, lutando contra a abstinência, que os dê um bálsamo, confortando das dores, e que essas correntes espirituais e essas trancas que estão diante deles sejam a força condutora para passar dessa fase horrível que muitos irmãos acabam se perdendo. Meu Pai Totô, Obaluaê, meu Pai, peço força para não julgar, peço força para não ser julgado, peço força a todos os pais e mães para não julgar os seus filhos, para perdoar os seus erros, e que esses filhos também tenham capacidade de não julgar,
perdoando a todos aqueles que lhe fizeram mal e lhe conduzem para o bem, achando estes que mal estão fazendo assim. Meu Pai Obaloaê, a Totô me curve respeito às suas palhas, que as suas flores, representadas pelas pipocas, caiam sobre estes filhos perdidos de nosso Pai Olorum. Que seja a cura para seus vícios, bálsamo para as dores de seu corpo e de sua alma, e a recondução para uma vida retilínea e virtuosa. Tranque a porta do vício para que nunca retorne. Que assim seja e assim será por Olorum, por Oxalá, meu Pai maior, e por Ifá. Que assim seja e assim será.